Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Senhor, a todos os amados ouvintes da rádio UPV Joinville, é uma honra poder estar aqui nesta noite, juntamente com o pastor Fabiano Silva, no programa Pastor Fabiano Silva e amigos. Quero agradecer primeiramente a Deus por nos conceder esse grande privilégio de estarmos aqui para trazer a palavra do Senhor aos vossos corações. Quero agradecer também o pastor Ademar e a ouvinte que ofereceu o hino para o pastor Roberto. Que Deus continue abençoando, que Deus continue com a mão estendida sobre cada um. Fico muito grato por saber que Deus, Ele sempre nos concede o momento, o privilégio de estarmos pregando a palavra do Senhor. E o pastor Fabiano Silva, fico muito honrado por ele confiar no pastor Roberto a estar trazendo a mensagem nesta noite. E a Gabriela Dias, que está com o pastor sempre acompanhando, missionária Clarice, né? Está em casa, mas sempre tem acompanhado o pastor Roberto nessa trajetória, e louva a Deus pela vida de cada um que nesse momento está nos ouvindo. Por certo, Deus vai chegar até você através desta palavra. Esta palavra se encontra em Mateus, no capítulo 24. E o 36, que diz assim, a santa e poderosa palavra do Senhor: mas porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quero aqui fazer um momento de oração e logo está entrando na mensagem do Senhor nesta noite. Pai eterno, Deus querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Ó Deus querido e Deus amado, continua, Senhor, com a mão estendida, abençoando o Teu povo, cobrindo o Teu precioso sangue, a todos os ouvintes nesta noite que se encontra ligado na UPV Joinville. Que Deus possa entrar com grande providência no seu lar, a sua família, e que toda obra contrária, toda obra maligna venha cair por terra em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amados ouvintes, nesse momento, Deus colocar ao meu coração essa mensagem, e creio que Deus vai falar de pertinho com cada um nesta noite. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis na face da terra, mas isso é o cumprimento da palavra do Senhor, ao qual Ele fala que os dias seriam difíceis, que muitos estariam desapercebidos, mas nós relatamos nesta noite que o Senhor Deus, Ele vem nos alertar que esse dia vai chegar para mim e para você, e nós precisamos estar na presença de Deus. O que me chama a atenção aqui
Noé, conhecido pela obediência de Deus. Isso me chama muita atenção, porque fatos que relatam a respeito desse patriarca, que por obediência ao Senhor, por perseverança, por persistência, ele foi escolhido homem justo e íntegro. Viveu um tempo de extrema corrupção, sendo escolhido para reiniciar a humanidade. A Bíblia relata que ele mesmo, sem conhecer, sem ver a chuva, ele não questionou com Deus. Ele não foi reclamar ao Senhor. Aos 480 anos ele tinha, quando o Senhor Deus ordenou para que ele fizesse a arca, no propósito de salvar a sua família. Porque o Senhor Deus sabia que nem todos iam ser salvos somente por ele falar. O povo ignorava quando ele falava que o Senhor estava voltando no dilúvio. E foram 120 anos. Não foi 120 dias, mas foram 120 anos. Ele trabalhando, fazendo com amor, com carinho, com dedicação, aquilo que Deus havia pedido para ele fazer. Mas para que isso venha acontecer com nós, quando nós temos o chamado de Deus, quando nós somos escolhidos para fazer a obra do Senhor, nós simplesmente precisamos obedecer à voz do Senhor. É com obediência que nós vamos conseguir lutar e vencer até o grande dia, até o dia final da nossa luta, da nossa vida. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos crer e acreditar de que quando Deus ele faz uma promessa para mim e para você, ele não volta atrás. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele prometeu, não se desespere, não se preocupe, porque o Senhor Deus ele vai cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Você que nos ouve nesta noite, quero dizer para você que Deus ele nos alerta de todas as formas e de todas as maneiras, e que nós temos que ter aquela convicção de que vamos vencer a nossa luta, a nossa batalha. Porque não foi fácil, Noé, trabalhando, lutando e sendo ignorado por muitos, porque eles não davam ouvido à voz do Senhor. E Deus ordenou a construção da arca devido à perversidade humana. Noé obedeceu construindo durante cerca de 50 ou 100 anos. E após o dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança com Noé. No entanto, ele colocou o arco-íris como símbolo, né? Prometendo nunca mais destruir a terra com água. Porque ele viu Noé andava com Deus, Noé vivia com Deus, e por esse motivo Deus ordenou que ele fizesse a arca para que fosse salvo
a sua família. A obediência de Noé fez com que não fosse destruído todo da face da terra. Nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Nós precisamos ser persistentes naquilo que Deus ordena nos fazer, aquilo que Deus tem para nós fazer. O chamado meu e seu, Deus faz sabendo que Ele tem promessa na minha e na sua vida. A promessa de salvação. A promessa de que nós vamos herdar o reino dos céus. Noé, homem justo, vivendo num tempo de extrema corrupção, mas escolhido de Deus, nunca deixou de fazer aquilo que Deus havia mandado, ordenado. E nós estamos aqui, levando a mensagem até você. E quero dizer que não desista da tua caminhada. Não desista do propósito que Deus tem na sua vida. Porque o nosso lugar não é aqui. Jesus está voltando. Jesus está vindo. E nós precisamos estar preparados para esse grande dia. Porque depois que findar a nossa vida aqui, não tem mais, não haverá mais outro jeito. O momento é agora, o momento é esse, de nós nos colocarmos na presença de Deus e saber que Ele é fiel na minha e na sua vida para nos salvar, para nos levar para morar com Ele. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 20 vai dizer que Ele está à porta e bate. A oportunidade é essa, o momento é esse, de nós abraçarmos. Muitas das vezes nós deixamos passar a oportunidade e nós vivemos uma vida distanciada do Senhor. Mas a preocupação é que continua. A perversidade humana continua. Mas é a palavra de Deus, é cumprimento do Evangelho. De que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria ou se esfriarão. Mas eu creio que nesta noite, Deus está falando contigo de pertinho. Deus está falando com vida nesta noite. E que nós possamos ouvir a voz do Senhor e guardar aquilo que nós ouvimos nas pregações, que nós ouvimos através dos pastores, dos missionários, bispos e todos aqueles que levam a palavra do Senhor, seja na pregação, seja no louvor. Porque Deus trabalha de todas as formas, Ele tem um meio de trabalhar. E até os louvores salva vidas. Porque louvores também é pregação. E eu sei que nesta noite, você que está ouvindo o pastor Roberto, vai entender que quando levamos a palavra do Senhor, é para um alerta espiritual na nossa vida.
O inimigo das nossas almas, ele chega e atropela. Ele não pede licença, mas o Senhor Jesus, ele chega e bate. Ele bate para poder entrar. Porque quando João falava que ele está à porta e bate, é para nos alertar que ele está pronto para aquilo que eu e você decidimos. A nossa vida, a nossa caminhada é feita por decisões. O que nós decidimos, Deus vai respeitar, Deus vai fazer. Mas nós temos que guardar a palavra do Senhor no coração. Nós temos que guardar e usufruir daquilo que Deus nos dá. Não é pegar a Bíblia Sagrada e colocá-la na gaveta e fechar a gaveta e deixar lá. Não é assim guardar a palavra do Senhor, mas sim no nosso coração, para que todos os dias, todos os momentos, nós estejamos atentos daquilo que Deus quer, daquilo que Deus fala. E a palavra de Deus é ela que nos conduz, é ela que nos dá a saída, é ela que nos direciona. Nós sabemos que tem dois caminhos somente. Tem a porta larga e tem a porta estreita. A porta estreita é de renúncia. A porta estreita é difícil. E é por isso que o Senhor Deus fala. Está falando em Mateus, capítulo 7, 13, né? Que temos que entrar pela porta estreita, porque larga é o que leva à perdição. E muitos são os que estão entrando pela porta larga, porque é difícil a gente fazer aquilo que Deus ordena e manda. É por isso que tem que ter persistência. Por isso que Noé, ele foi fazer e foi persistente até o fim. 120 anos construindo a arca. 120 anos trabalhando para a obra do Senhor. 120 anos na persistência. Mas ele conseguiu vencer. E ele sabia que nem todos iam entrar na arca. Porque pelo tamanho da arca, não ia caber todo o povo se viessem todos. Mas quando a arca foi lacrada, foi fechada, aí vieram bater a porta. Aí vieram pedir por socorro. Era tarde demais. Não teve mais jeito. Porque o momento ao qual Noé havia falado, o tempo que Noé estava falando com o povo não deu ouvido. E lá em Mateus está dizendo como foi. Então não é diferente. Mas eu creio que você nesta noite que nos ouve, ainda há tempo para você chegar aos pés do Senhor, de reconciliar, de abrir o coração, de abrir o lar e deixar Jesus entrar e fazer o impossível acontecer. Porque Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em conduzir o seu povo ainda para a glória. Mas é através da palavra levada até você. É através do Evangelho que Ele deixou
para que nós possamos pregar, levar. Porque a minha Bíblia diz, e a sua diz também, que ele foi preparar lugar. Se ele foi preparar lugar, é para mim e para você, para que aonde ele estiver, estejais-vos também. Olha que privilégio. E muitas das vezes nós ficamos achando que nada disso vai acontecer. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que o Senhor Deus te toma pela mão e anda com você. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Jamais Ele vai abandonar, porque Ele desceu e veio na terra para morrer pela nação, pelo mundo. E Ele não fez e não faz acepção de pessoas. Ele veio para os perdidos. Ele não veio para os sãos. E nós devemos entender que quando Ele veio para os perdidos, Ele não olhou o que eu e você fazia, mas Ele aceitou e Ele veio, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Mas Ele não coloca o nome lá de quem Ele amou primeiro. Ele veio para o mundo e nos amou de uma tal forma que o único Filho Ele deu para morrer na cruz por mim e por você. E nesta noite, neste momento, eu quero dizer para você que está aí, ouvindo nesta noite, que Deus, Ele pode fazer o impossível na nossa vida. Ele pode fazer, mas nós temos que obedecer à voz do Senhor. Temos que ser obedientes. Porque foi pela desobediência que entrou o pecado no mundo. Mas também foi por um outro homem, puro, santo e perfeito, que veio a salvação. Então nada nesta vida, nada está perdido. Nada podemos falar que está perdido enquanto nós temos fôlego de vida. E podemos lutar, podemos andar, podemos fazer. Nós precisamos obedecer à voz do Senhor, obedecer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus ordena. Muitas das vezes perdemos a nossa bênção por murmurar, por murmuração. O povo saiu do Egito, podiam ter chegado ao lugar que Deus havia prometido, mostrado lá, a terra prometida, mas perderam a bênção por murmurar. Deus, Ele faz de tudo pela nossa salvação. Quando o povo saiu do Egito, Deus mudou a rota, Deus mudou o caminho, para que o povo não voltasse atrás, para que o povo não viesse aonde estava novamente. Um caminho curto, Deus fez eles desviarem do caminho, para que todos fossem salvos, para tirar da escravidão. Olha o que Deus é capaz de fazer por mim e por você. Mudar as estratégias, mudar tudo na nossa vida. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, nós recebemos a nossa bênção, recebemos a nossa vitória. E Deus está falando fortemente em corações aqui nesta noite, de que nós precisamos tomar uma posição,
Porque nós temos que deixar, você tem que deixar esse caminho em que você está vivendo. Deus, Ele alivia, mas Ele não tira a luta, porque na minha Bíblia e na sua vai dizer que no mundo teremos aflições. Então Ele vai aliviar somente a luta, mas Ele não vai tirar a luta, porque se Ele tirar a luta não há salvação. Tem muitos louvores que Deus fala que o escritor, o que escreveu o louvor, diz que a luta vai cessar. Pode cessar aquela, mas vem outra. Porque a nossa vida é de luta. É de luta. E se nós não estivermos preparados, prontos, entender o propósito e o trabalhar de Deus, nós não vamos passar nem na primeira luta, quanto mais nas outras. E se nós estivermos na presença do Senhor, nós vamos conseguir chegar lá. Porque é melhor sofrer com Jesus do que sofrer sem Ele. Então nós precisamos, mais do que nunca, o pastor Roberto fala a nós, que nós passamos por luta também. Pastores, os pregadores do Evangelho, os levitas, os cantores, passam por luta. Por quê? Porque estão fazendo a obra do Senhor. A gente sabe que não é fácil, mas aqui Mateus está dizendo que como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. O que eu quero dizer para você nesta noite: fique na presença do Senhor. Não saia da presença de Deus. Procure entender o que Deus quer. Deus açoita aquele que Ele ama. E nós achamos que Deus esqueceu quando nós estamos na maior provação. Testemunhos lindos, como eu ouvi aqui antes de entrar no ar. Pessoas que por um momento ou outro, sem entender o trabalhar de Deus, queria tirar a própria vida, mas quando tem um chamado de Deus, quando tem o propósito de Deus, quando Deus, Ele quer e Ele está fazendo aquilo na vida da pessoa, ele desiste na última hora, porque o Senhor Deus alcançou pela tua infinita misericórdia. Deus está te vendo aí. Não pense que Deus não está te vendo, Ele está te vendo. Igual viu esse moço, já imaginou em vários lugares e não achar um lugar para morrer? Deus, na vida dele, e assim como é na sua vida, como é na minha vida, como é na vida do pastor Fabiano, e nos demais, Deus, Ele nos ama. Ele nos dá aquela corrigida, puxa a orelha, porque muitas das vezes nós desobedecemos. É o que o pastor Roberto está falando aqui de desobediência, obediência. Muitas das vezes nós vamos desobedecer ao Senhor e Ele dá aquela puxada na orelha para nos acordar, para mostrar para nós que nós não somos aquilo que queremos ser ou pensamos que somos, mas estamos no domínio dele. Sabe por quê? Porque eu e você temos dono, e esse dono, ele tem domínio sobre eu e você. Não fazemos aquilo que nós queremos, mas o que ele quer, o que ele determina. E é por isso que muitas das vezes achamos que ele nos esqueceu, que nós estamos sofrendo. Mas não é assim. Não é desta forma que ele vê. Não é desta forma que ele faz. Mas com todo amor, com todo carinho. Ele nos toma pela mão quando nós precisamos. Ele nos ouve quando nós oramos, quando nós clamamos. E Ele carrega-nos.
Ele nos carrega. Quando nós não conseguimos andar, quando não podemos andar, Ele carrega. Mas Ele jamais vai deixar eu e você perecer se nós estivermos na presença do Senhor. E nesta noite, eu quero deixar aqui uma mensagem de Deus para você. Busque o Senhor enquanto pode achar. Invocar o nome dEle enquanto Ele está perto. Está lá em Isaías 55:6. E verás o que Deus vai fazer na sua vida. Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E a maior promessa que Ele fez para mim e para você é a salvação. Não tem coisa melhor na nossa vida. Ouvir isso, saber que Ele fez, que Ele falou, que Ele prometeu. E para finalizar, Ele disse assim, ó: na casa do meu Pai há muita morada, e eu vou preparar lugar, para que onde eu estejais, vos estejais também. Promessa de Deus na minha e na sua vida. E são essas as palavras e a mensagem que Deus colocou no meu coração. E quero aqui agradecer a grande e rica oportunidade. Mais uma vez agradecer o pastor Fabiano Silva e a todos da rádio UPV Joinville. Uma honra imensa estar aqui. E é pela misericórdia do Senhor. Olha pelo pastor Roberto, necessito das vossas orações. O pastor sempre tem orado e vai continuar orando nas madrugadas pelos nossos amados irmãos e a todos. E fazer parte da UPV Joinville. E pastor Fabiano Silva e amigos. E eu quero aqui, neste momento, fazer oração para você que está nos ouvindo nesta noite, para que Deus continue te abençoando, continue com amor estendido, cobrindo com o precioso sangue você, a sua família, o seu lar, o serviço onde você está, tudo aquilo que você faz, que Deus venha estar na frente, te conduzindo. E aos amados, locutores, presbíteros, pastores, bispa, aqui da UPV Joinville, que Deus continue usando poderosamente a cada um a levar o Evangelho do Senhor. Vou fazer uma oração aqui. Curva sua cabeça aí, vamos orar. E já estarei passando para o pastor Fabiano Silva. Pai querido e Deus amado, quero te agradecer, Senhor, por esse grande momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua presença, levando a mensagem aos lares, às nações. Que o Senhor continue com a mão estendida, cobrindo com o teu precioso sangue, abençoando o Senhor a cada lar, a cada família. A você que neste momento está nos ouvindo, que Deus venha entrar com grande providência, que toda obra contrária, toda obra maligna venha cair por terra. Abençoa, Senhor, a UPV Joinville e todos, papai querido, que fazem parte desse grupo. Mais uma vez, o pastor Fabiano, que Deus continue usando ele poderosamente, como sempre tem usado, e que as bênçãos do Senhor cheguem até você nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço ao grandioso Deus. Amém e amém.